Gente, continuando, né? Parte 2 do meu outro vídeo. Eu tava falando que meus avós eram pessoas de posses. E tinha uma casa que minha avó dizia que era minha. Que foi a casa que eu cresci. E eu achei que as pessoas da família teriam a decência de me dar essa casa realmente. Mas, gente, isso não aconteceu. Foi o maior baque. E essa casa vai ser muito importante. Porque enquanto minha avó faleceu, eu não pensava nisso. Ela vai ser importante depois, quando eu fui realmente expulsa de casa. Então, vamos lá. Minha avó faleceu e eu fui morar com meu tio. Fui praticamente empurrada. Não era a responsabilidade dele. Se ele ver esse vídeo ou alguma coisa desse tipo, não era sua responsabilidade cuidar de mim. E hoje eu reconheço isso. Só que o meu tio, depois que ele saiu da casa da minha avó, ele viveu essa vida dele toda sozinho. A idade que tu tinha naquela época era muito pequenininha ainda. Mesmo com tudo isso que tá acontecendo, tu era bem novinha. Tu tinha 13 ou 14 anos. Sim, eu falei. Enfim. Lembrando, gente, que minha avó faleceu, eu tinha 14 anos de idade. E eu fui morar com meu tio com essa idade também. E esse tio não é o mesmo tio esposo da tua tia que tu gostava. É outro tio, outra pessoa. Esse tio não é o mesmo tio. Esse tio é o tio de família mesmo, porque o marido da minha tia é só o marido da minha tia. Mas esse tio é uma pessoa que minha avó criou. Né? Eu nem vou cortar essa parte, já vou deixar o que tu falou aí, porque já serve. E aí o meu tio, ele cuidou de mim, esse outro tio, que não tinha nada a ver com isso. E, né, eu tinha pai, eu tinha mãe, então ele não tinha nada a ver com isso. Mas empurraram pra ele uma criança, um adolescente, pra ele criar. Então, ele tinha que dar de tudo pra mim. Ele cuidou muito bem de mim na época que ele cuidou, tá, gente? Só pra deixar claro, nunca me faltou nada. Mas houve um problema. O meu tio, ele sempre foi sozinho. O meu tio, ele sempre viveu só. Ele nunca gostou de estar com ninguém. E ele vinha depois de um tempinho assim, ele vinha com uns assuntos do tipo: ah, eu acho que eu vou embora. E eu vou chamar tua mãe pra vir morar aqui. Ele sabia o pavor que eu tinha da minha mãe. E eu ficava tipo: não, por quê? Não sei o quê. E ele ficava tipo, meio que dando indiretas de que ele não queria mais ficar comigo. Só que ele não era direto. Ele ficava tipo: não, eu tô pensando em trabalhar em outra cidade e aí eu vou chamar tua mãe pra ficar contigo aqui nessa casa. Umas coisas desse tipo assim, sabe? Umas coisas meio dando sinais. Tô dando sinais de que eu não quero você aqui. Só que aí ele foi muito covarde. Porque ao invés de ele ter dito: eu não quero você aqui, vai embora, ele foi extremamente covarde. E aí, gente, vem a história. A história do dia que eu fui expulsa de casa. Passou-se alguns meses morando com esse tio. Ele começou a dar os sinais. Sem falar também de que esse tio, ele tinha muita mudança de humor. Gente, eu acho que ele era bipolar. Ele, tanto faz ele tá rindo quanto tá com raiva. Era uma coisa assim que ele ditava o humor da casa. E só quem viveu com esse tipo de gente sabe como é. Eu fazia de tudo. Eu limpava a casa, eu arrumava a casa todo dia. Era uma coisa rotineira. Limpava a casa, passava pano na casa, até porque eu tinha uma cachorrinha e todo dia eu passava pano na casa com água sanitária, eu limpava tudo. Mas nada pra ele tava bom. Nada pra ele tava bom. E aí eu comecei a perceber que ele tava querendo se livrar de mim. Só que eu não sabia que ele ia usar de uma artimanha tão descarada, sabe? Eu tinha muito amigo nessa época da escola, quando eu tinha 14 anos, e a gente sempre ia pra praia. A gente sempre ia pra praia, eram muitos amigos, e a maioria deles homens. Eu tinha um namoradinho de escola, já viu o nome dele, inclusive.
Hoje ele tem filhos e tudo. Hoje em dia, quando ele vê alguma foto da gente assim, ele manda assim foto pra mim, a gente começa a rir, rindo dessas coisas, sabe? É, ele era o meu namoradinho de escola, a gente só se via na escola. E teve um dia que eu marquei de ir pra praia com os meus amigos. Eu avisei a meu tio, meus amigos foram lá me buscar, lá na casa, me buscar. E eu fui pra escola. Vocês estão vendo que ele estava ciente de tudo, né? Eu pedi pra ir pra praia, ele permitiu, meus amigos foram lá me buscar. Até aí tudo bem. Eu fui pra praia. E lá, a gente tava brincando e jogava bola e não sei o quê. Aí vinha uma hora, esse meu namoradinho dava um beijo em mim e saía. Dava um beijo em mim e saía. Me abraçava, não sei o que, não sei o quê. Só que, gente, vocês não têm noção. O meu tio me seguiu. Lembrando que era o teu aniversário. Deixa mais impactante ainda. Caramba! Eu tinha acabado de fazer. Não, ainda não. Não. Aniversário no outro dia, então. Cara, eu não lembro direito. Eu não lembro direito, pra te falar a verdade. Como foi? Eu sei que dias antes fizeram uma festa surpresa de aniversário pra mim. E eles não gostaram muito disso. Eles que eu falo, esse meu tio, que cuidava de mim, e essa minha tia. E tu entrou nesse assunto, então eu tenho que recordar como foi essa festa. Gente, foi algo básico. Eu tava em casa, de boa, tinha acabado de fazer 15 anos de idade. E eu tinha muitos amigos, como eu falei, eu era uma pessoa muito querida na escola. E aí uma amiga minha ligou pra mim dizendo: ai, vem aqui que eu tô passando mal. Eu tô passando muito mal e não tem ninguém em casa. E eu acreditei. Gente, eu era muito besta, né? E eu avisei pro meu tio: olha... Não, ele tava em casa, na verdade. Olha, minha amiga fulana de tal, ele já sabia quem era essa mina, porque ele já tinha visto pessoalmente. Só pra deixar claro aqui, tá, gente? Nenhum desses meus amigos era escondido, nem nada do tipo, não, tá? Eles conheciam, eles já foram lá em casa, essas meninas, tudo isso. Só pra deixar claro, pra não dizer assim, ah, porque você procurou, você tava mentindo. Só pra deixar claro. Aí eu disse, olha, fulana de tal disse que tá passando mal, eu vou lá na casa dela. Peguei o ônibus e fui. Quando eu cheguei lá, eu bati na porta. Fulana. E eu fiquei com medo, porque eu realmente pensei que ela tava passando mal. Aí, quando eles abriram a porta, eles, surpresa, fizeram uma festa de aniversário, assim. Foi a primeira vez que fizeram uma festa surpresa pra mim. Gente, eu nunca vou esquecer isso. Se eu tiver fotos, eu não sei se tem, mas se eu tiver fotos, eu vou colocar aqui. Se eu achar alguma foto, eu vou colocar aqui. Foi um dia muito feliz pra mim. Foi um dia muito feliz, muito feliz. Eles fizeram uma festa surpresa. Ninguém nunca tinha feito uma festa surpresa pra mim. Foi algo assim, né? Só que minha tia e o meu tio, eles não gostaram disso. Eles não gostaram disso, principalmente minha tia. Não sei porquê. Eu voltei pra casa e aí eu tinha, depois da festa, eu tinha ido à praia com o pessoal. Porque, lembrando, eu morava numa cidade litorânea. Eu não tomei banho de praia. A gente só foi na praia e tirou umas fotos. Eu e a galera da festa. Lembrando que nessa festa tinha a mãe da menina, o padrasto da menina, tinha adultos, tá, gente? Não tinha só adolescente, não. Só pra deixar claro que, inclusive, foi o padrasto dela que pagou pelos produtos que tava lá, o bolo e tudo mais. Pra ninguém pensar que tinha só adolescente ali. Mentira, não, tá, gente? Tinha a mãe da menina e o padrasto da menina. Eles estavam lá presentes. E aí depois a gente foi na praia, tirou umas fotos e tal. E eu disse, gente, eu tenho que ir embora. Porque eu disse ao meu tio que fulana tava doente. E ele acreditou nisso e eu também acreditei. E a gente foi embora. Eu fui embora pra casa. E aí eu cheguei lá, rindo. Ai, tu não acredita. Era mentira dela. Eles fizeram uma festa surpresa, não sei o quê. E ele ficou muito sério. Ficou com a cara feia, assim. Aí tu não sabe, tipo, olha, eles fizeram essa festa, não sei o quê. E eu contando com muita felicidade. E ele sério. Tipo, não gostei. Só que eu não sabia, gente, que eles iam fazer uma festa surpresa pra mim. E aí que tá. Num dia foi a festa, no outro foi o show dele. Agora sim que
Captei. Vamos supor, assim, sábado foi a festa. Eu não sei qual foi o exato dia, mas vamos supor. Sábado foi a festa, foi o dia que eu fiz 15 anos. Foi o dia que eu fiz 15 anos. Eu tô quase indo no calendário, botando a data aqui, só pra saber o dia exato. Porque tem como saber, né? Voltando, depois eu procuro e coloco aqui. Aí, sábado foi a festa. Fizeram aquela festa surpresa. Eu fui até a casa da minha amiga, ela disse que tava passando mal. Eu cheguei em casa contando tudo pra ele e ele ficou muito sério, não gostou da ideia. No domingo, eu tinha ido pra praia com os meus amigos. Eu tinha comunicado a ele, eu perguntei, fulano, eu posso ir pra praia? Com quem? Com fulano, fulano, fulano. Eles vão vir aqui, tu vai ver eles. Ele, ok. Eles realmente foram, os meninos. Foram lá, meninos da minha escola. E do caminho a gente ia pegando os nossos amiguinhos. E aí menino, menina, enfim, todo mundo. Aí a gente ia passando nas casas, né? Eles passaram na minha, e aí ia. E a gente foi pra praia. Pertinho. Eu morava a uns 3 minutos da praia, tá, gente? E a gente ficou lá brincando de bola e tal, e aquela coisa toda. E tinha muita gente, muita adolescente. E do nada uma pessoa diz assim, Ana, aquele ali não é teu tio, não. Vinha um cara com uma rede de pesca bem grande assim, sabe? E eu, não, rede de pesca. Só que ele foi se aproximando. E, gente, era meu tio. Era meu tio. E, gente, ele fez um escândalo. Gente, que vergonha. Ele disse um monte de coisa que eu não me recordo ao certo o que foi. Eu só lembro dele dizendo assim, pode arrumar suas coisas que você vai sair da minha casa agora. Vou ligar pro seu pai. Sendo que meu pai nunca me deu nada. Nunca fez nada por mim. Vocês estão entendendo aí? Ele queria me humilhar. E ele conseguiu. Ele me humilhou na frente dos meus amigos. Aí vocês vão perguntar, Aluna, por que ele fez isso? Porque eu tinha um namoradinho que tava me beijando e me abraçando lá no meio desse rolê, né? Então a gente jogava bola, e uma hora ele me abraçava, e me beijava, e me soltava, a gente jogava bola, tava todo mundo lá. Ele viu isso e ele surtou. E parece que, eu não sei se ele disse, mas parece que ele disse assim, eu não vou criar uma quenga dentro de casa. Ele falou isso. Tipo, vocês têm noção do nível baixo da pessoa, sabe? E, tipo, ele me humilhou na frente de todo mundo, gente. Tipo, tinha um amigo meu que era gringo e ele ficou tipo, eu não tô entendendo. Foi muito engraçado. Porque ele sentava assim na praia e fazia, mas eu não entendi. É o quê? Ele tá reclamando de quê? Ele não entendeu porque ele falou muito rápido tudo aquilo, né? Que ele disse muitas atrocidades. E ele ficou sem entender. Aí o povo, fulano, ela vai embora de casa. Ele, mas por quê? Foi muito engraçado. Foi o alívio cômico daquele momento. Porque era eu chorando de um lado, o menino chorando do outro, minha amiga chorando do outro, tava todo mundo chorando. Aí, a minha amiga, não, isso é mentira, ele não vai fazer isso. Eu disse, fulana, ele vai. Por quê? Ele tá querendo se livrar de mim. Há muito tempo. Só que eu não sabia. Porque ele já vinha comentando que queria ir embora, que queria que eu fosse morar com minha mãe. Tudo muito, né? Só que aí ele queria um motivo externo. E esse motivo era eu. Ele queria um motivo e eu dei um motivo a ele. Ele me viu beijando um menino lá na praia. E ele me expulsou de casa. E aí ele foi embora. Ele fez esse show. Tipo, olha a vergonha, gente. Até hoje eu fico me perguntando onde é que estava a consciência desses adultos. Porque eu, adolescente, eu tinha mais consciência do que minha mãe, meu tio, todo mundo junto. Porque eu nunca vi um povo tão imaturo. E aí, ele foi embora. E aí eu comecei a me despedir do povo. E o povo sem acreditar. Não, mulher, tu não vai embora. Eu disse, gente, eu vou. Vocês acreditam em mim. Eu comecei a me despedir do pessoal. E aí todo mundo chorando. E eu fui embora. Peguei meu caminho. Quando eu cheguei em casa, ele falou, já liguei pro seu pai e ele não quer saber de você. Aí eu falei assim, mas por que você ligou pro meu pai? Qual o sentido? Ele nunca me deu nada.
Gente, vocês estão vendo que tudo isso foi pra me humilhar. Porque meu pai, ele nunca se importou com filho nenhum. Não só comigo, tá, gente? Mas com filho nenhum. E ele mandou ligar pra sua mãe. E aí, ele liga pra minha mãe. Minha mãe disse, amanhã eu estou indo aí. Nesse dia, aconteceu tanta coisa. Um dia antes que minha mãe chegou, né, eu tentei fugir de casa. Gente, juro, essa minha amiga que fez a surpresa pra mim, ela foi até lá, na minha casa, chorando, né? Ela não tava comigo na praia, ela só soube depois. Ela foi lá chorando. E ela ficou tentando falar com ele, mas por que vai fazer isso? Ele, não, porque não sei o que. E tipo, eles dando a justificativa dele, sabe? E quando ele saiu de perto, ela sussurrou pra mim, arruma tuas coisas. Gente, adolescente, ele não pensa. Ela fez, arruma tuas coisas. Minha mãe disse que tu pode ficar lá. Aí eu disse, não, não posso. Aí ela, pode sim, a minha mãe disse. Aí eu peguei um monte de coisa e coloquei dentro de uma sacola e saí correndo com ela, sabe? Porque quando eu cheguei em casa, ele me trancou na casa pra eu não sair. Ele já tinha noção de que eu poderia fazer algo assim. Quando ela chegou, ele deu uma bola fora. Ele deixou a porta aberta. Aí a gente saiu correndo pro ponto do ônibus. E a gente tá correndo, vamos correr. Aí a gente corre. Só que nesse caminho, minha tia me viu indo pro ponto do ônibus e saiu correndo e me pegou pelos braços. E aí eu tive que voltar. Aí eu voltei, chorando. Parecia aquelas crianças, sabe? Quando a mãe pega você pelo braço assim. Aí eu voltei, chorando. Gente, que humilhação. Foi uma humilhação atrás da outra. Na hora, parecia uma ideia maravilhosa fugir de casa, né? Só que deu tudo errado. Deu tudo errado, porque o meu tio, ele foi muito rápido. Ele ligou pra minha tia e disse, eu acho que ela tá indo pro ponto aí de onde tu trabalha. E realmente eu fui pro ponto de onde ela trabalhava. Aí ela me pegou, me mandou de volta pra casa dele. Ele me trancou novamente. Ele tomou meu celular. Ele me trancou e eu fiquei incomunicável. Eu só tinha um notebook. O notebook, eu entrei no Facebook e eu comecei a falar pro pessoal, tá acontecendo isso, isso e isso. E eu fiquei sem acesso ao meu celular. Então, esperei. Nesse dia, eu tentei me matar 2 vezes. Eu pensando que álcool, se eu bebesse álcool, eu ia morrer. Gente, que burrice. Eu bebi álcool. Álcool de limpar cozinha, essas coisas. Mano, eu morri. Eu só bebi o álcool mesmo e pronto. E não aconteceu nada. E teve uma outra hora que ele deixou a porta aberta e eu fui até o 3º andar. E eu olhava pra baixo e eu queria muito pular. E eu queria muito me jogar de lá. Eu pensei milhões de vezes sobre me jogar daquele andar. Só que eu disse, caramba, velho, o que pode acontecer comigo do outro lado se eu me matar? E aí eu acabei voltando e disse assim, eu vou esperar minha mãe, já que a água sanitária não. Já que o álcool não funcionou, eu vou ter que esperar minha mãe ir embora. Isso aí já depois de muita humilhação, já depois de ser humilhada em praça pública com os meus amigos, de ser humilhada no ponto do ônibus, de ser humilhada dentro de casa, de ser humilhada ligando pro meu pai que não tinha nada a ver comigo. Minha mãe chega no outro dia e ela disse, vamos embora. Sabe o que ele disse pra ela, gente? Ele disse, venha buscar sua filha, senão eu jogo as coisas dela tudo aqui, pra fora de casa. Eu juro por Deus que ele falou isso. Ele falou como se eu fosse o pior ser humano do mundo. Cara, a minha mãe pensou até que eu tinha feito atrocidades, né? Naquela época eles se preocupavam muito com virgindade, então na cabeça da minha mãe eu tinha perdido a virgindade. Eu tinha dado o meu precioso. Né? Porque ele fez parecer que eu era a maior puta daquele lugar pra ela, juro por Deus. Minha mãe chega, aí ela chega, menina, é o maior bafafá.
que junta minha mãe, minha tia, meu tio. O marido da minha tia não, o marido da minha tia não entra nessa história, tá, gente? Deixa ele lá. É o meu tio que me criou. Menino, maior bafafá e começa a falar: não, vou fazer exame de virgindade, vou levar você. Eu dizia: pode levar. E era uma loucura. Vocês não têm noção do BO que foi, por causa da porra de um priquito. Aí, eu sei que minha tia disse: não, deixa ela terminar o ano aqui. Aí minha mãe disse: não, pra terminar o ano ela termina em qualquer lugar. E ele não disse que ia jogar as coisas dela fora? Ele não disse que ia expulsar ela? Ele: mas eu falei aquilo na hora da raiva. Ela: não. Então a gente foi embora. Minha mãe me buscou. E a gente foi embora. E eu voltei para aquele lugar onde eu morava com minha avó antigamente, mas não para a mesma casa. A casa que eu morava com minha avó foi alugada e quem recebia o dinheiro era meu tio. Eu fui para a casa da minha mãe e eu expliquei tudo para minha mãe. Eu disse: olha, não é bem assim como ele tá contando, não. Aconteceu assim, assim, assado. Olha, ele tá exagerando. Eu contei tudo para ela, ela entendeu. Ela já conhecia todo mundo, então ela já sabia. E ela super entendeu. Quando eu tava indo embora, ele veio devolver o celular. Aí você vai dizer: nossa, ele teve uma espécie de lucidez. Não, foi minha tia que disse: devolva o celular dela, você não tinha dado o celular. Ele não queria devolver. Gente, ele não queria devolver o celular. Ele disse que não ia devolver porque foi ele que comprou. E eu não queria aceitar. Minha tia disse: devolva o celular dela. Não precisa disso. Gente, todas as formas possíveis que ele tinha de me humilhar, ele fez. Até com o celular. E aí ele veio me devolver o celular. E aí eu disse: eu não quero. Minha mãe disse: você vai pegar. Eu disse: eu não vou pegar. Minha mãe: você vai pegar sim, porque eu não tenho condições de lhe dar um celular. E aí eu peguei o celular, mas eu peguei o celular com muito ódio. Porque eu não queria, porque ele já tinha me humilhado pegando esse celular antes. E eu fiquei muito triste, sabe, gente? Porque a partir dali foi que minha vida começou a ficar difícil. Eu fui morar com minha mãe e eu quero finalizar essa história com uma parte muito importante. Vocês lembram que eu falei que minha avó e meu avô tinham posses? E tinha uma casa que ela dizia que era minha, que era a casa que eu cresci com ela, que ela me criou. Eles não me deram um centavo daquela casa para me ajudar ou para ajudar a minha mãe. Eles continuaram recebendo dinheiro do aluguel. A minha mãe, ela ainda chegou a pedir para ele R$ 50 para fazer a manutenção do aparelho que ele tinha colocado. E eu não pedi aparelho nenhum. Só para deixar claro. E ele disse que não ia dar R$ 50. Ele disse que não ia dar. Chegou no momento da minha vida que eu tive que pedir para a médica tirar o aparelho porque eu não tinha condições de fazer a manutenção. Mas isso aí vem para outra história. Eu quero contar outras histórias sobre a minha vida. Histórias das dificuldades que eu passei. Mas eu quero finalizar dizendo que ele me negou R$ 50. Ele negou R$ 50 para minha mãe. E ele ficou com a casa. E eu nunca vi R$ 1 daquela casa que minha avó tanto pedia para minha tia e ele, principalmente para minha tia, não me deixar desamparada. Minha avó pedia muito. Porque, como eu disse a vocês, eu e minha tia tinham uma ligação muito grande. Só que, gente, tudo caiu por terra depois que minha avó morreu. E eles ficaram com a casa, ficaram com o aluguel da casa. Minha mãe, ela não pegou R$ 1 dessa casa. E muitos anos depois eles venderam a casa, eu já era de maior. Eles também não me deram R$ 1 dessa casa. A justificativa da minha tia e dele era: ela não está registrada no nome de mãe, então ela não tem direito. E eu disse: tudo bem. Minha mãe foi quem ficou mais puta com isso, porque minha avó dizia que minha mãe quem ia roubar essa casa de mim, mas quem diria que não foi minha mãe, foi minha tia. Minha avó amava minha tia, sério, todo mundo amava minha tia. Eu amava minha tia, minha avó amava minha tia. E ela passou a perna na gente de um jeito, e em mim. Eu fiquei muito desamparada, gente. E era tudo que minha avó temia, que eu ficasse desamparada. E eu fiquei.
E foi num nível que eles realmente me humilharam a ponto de negar R$ 50 para minha mãe fazer a manutenção do aparelho, que era do aluguel daquela casa. Que no início disseram até que ia dividir o aluguel entre mim e ele, né? Porque a casa que minha avó disse. Só que o que tá morto, tá morto. Minha avó tava morta. Já vi esse morto ter querer? Não. Então eles ficaram com a casa, ficaram com o dinheiro da casa, venderam a casa e eu nunca vi R$ 1 dessa casa. E fiquei amigo, fiquei sem nada. Depois que eu cresci, eu não me importei mais, até porque eu já tava grande, eu ia me importar mais por quê? Por causa da porra de uma casa. Mas essa foi outra facada que eu recebi deles, que eu nunca vou esquecer. Ser expulsa de casa foi humilhante. Ficar de uma forma tão degradante como eles me deixaram também foi humilhante. Negaram R$ 50 para minha mãe, sabendo que minha mãe não tinha condições de nada. E depois eles venderam a casa e eles não me deram R$ 1, sabendo que minha avó queria tanto que aquela casa ficasse comigo, porque eu cresci naquela casa. Enfim, gente, essa foi minha história. E se eles verem, eu já falei tanto que minha garganta tá doendo. Se eles verem, eu não tô nem aí. Na verdade, eu caguei pra eles. Criei coragem pra falar essa história, que é uma história muito triste da minha vida. E eu vou finalizar aqui, porque senão eu vou entrar em outros assuntos. Mas eu fui morar com minha mãe e foi bem difícil. Lembrando que tua mãe já cuidava de 3 crianças sozinha, não tinha teu pai nem outro homem que ela ficava com ninguém. E ainda mais tu, aí ficou 4 crianças só para ela cuidar sozinha. Sim, é verdade, gente. Minha mãe, ela já cuidava da minha irmã mais nova e do meu outro irmão. Na verdade, eram 2, né? Porque o meu irmão mais velho morava com meu pai, mas ela sempre estava auxiliando ele também, financeiramente. E ela já tinha 2 crianças para cuidar e chegou mais uma boca para ela alimentar. Ela não trabalhava, ela era pensionista do INSS e foi mais uma boca para ela alimentar. E eles negaram R$ 50 para ela. Uma mulher que tava sem dinheiro nenhum, né? Tipo, eles foram ruins nesse nível. Mas depois eu posso falar outras coisas. Antes eu tinha muito medo de falar sobre isso aqui pra alguém, mas na verdade é que agora eu nem me importo mais. Na verdade eu não ligo mais pra que eles, se eles vejam ou não, porque na verdade eu não me importo mais se eles estão na minha vida. E isso me machucou muito até hoje, mas eu vou parar o vídeo por aqui porque tá muito grande. E outro dia, quem sabe, eu conto outra história complicada da minha vida. Mas essa foi a história de quando eu fui expulsa de casa com 15 anos de idade. A troco de nada. E é isso, gente. Tchauzinho. Se inscreve.